Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 14, a partir do versículo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 14, a partir do verso 1. Diz assim a palavra: E sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: Vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém não o fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron. Estava com ele era cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Silo, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, e do outro, outra. Uma se chamava Bozer, a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, defronte de Micmash, e a outra ao sul, defronte de Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor não há nenhum impedimento em de livrar com muitos ou com poucos. Até aqui o verso de número 6. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É uma palavra que sempre se renova a cada dia e a cada manhã, a cada instante. Essa é uma palavra que vem sendo anunciada desde os tempos antigos. É uma palavra que nós aprendemos com ela a cada dia, quando meditamos nela, quando estudamos, quando nos dedicamos. Deus nos fala pelo seu Filho, pela sua palavra. Deus nos fala em Jesus Cristo, Deus nos fala pela palavra que está nos dois testamentos, Antigo e Novo Testamento. Essa é a nossa riqueza, essa é a nossa herança, essa é a riqueza da experiência da vida cristã, da igreja. É vivermos essa experiência de termos um Deus que fala, um Deus que se pronuncia, um Deus que nos alerta, um Deus que mostra a sua vontade, um Deus que está sempre pronto e disposto a abençoar. E a palavra que vem ao nosso encontro a cada dia, a cada manhã, a cada noite, é uma palavra que vai nos fazendo perceber o quanto esse Deus é maravilhoso e o quanto Ele é grande. E esse texto, ele retrata exatamente uma situação assim, uma situação difícil, uma situação desesperadora, uma situação que a gente diria assim, sem solução, diante daquilo que pode ser feito pelo ser humano, pela pessoa humana, né? Era difícil e era uma situação quase enlouquecedora. No sentido de que as defesas de Israel e as possibilidades de Israel se sair bem diante daquela batalha, daquele enfrentamento que ele tinha pela frente, era muito pequena, ainda é dizer muito, praticamente nenhuma. Diante da esmagadora superioridade do inimigo, as possibilidades eram muito pequenas. O inimigo era poderoso
o seu número era um número que excedia em muito o número daqueles que eram de Israel. Era uma vantagem extremamente fácil de ser suplantada. E o texto diz aqui, Israel tinha um exército de 600 homens. Enquanto você olha, falando acerca desses filisteus, desse exército inimigo, no capítulo 13, no versículo 5, diz assim, olha, reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, povo em multidão, como a areia que está à beira do mar, e subiram e se acamparam em Micmash, no oriente de Bet-Avém. É assim que o escritor de Samuel registra a diferença, registra a quantidade de inimigos, registra a quantidade daquelas pessoas as quais Israel tinha que enfrentar. Do lado de Israel, dos israelitas, 600 soldados. Do lado do inimigo, essa multidão, esse exército que sequer se sabe a quantidade, e com muitos carros e com muitos cavaleiros. Então isso dá a dimensão para nós da esmagadora diferença entre esses dois exércitos, entre esses dois povos, a quantidade de inimigos que havia pela frente, e o pior de tudo, os soldados israelitas sequer tinham um armamento adequado, não havia armas, nem espada, nem lanças, e o inimigo armado até os dentes. Dizer que tinha carros significa que eles tinham um armamento já muito superior, e de uma qualidade muito superior. E confiados nesta lógica, confiados nessa superioridade, os filisteus tomaram a iniciativa. Disseram, não há o que temer. Nós vamos enfrentar essa batalha contra esses israelitas e não há o que temer. É como passar, não é, um roldão em cima dessa gente. Quer dizer, é só avançar. E cada um daquela gente precisava era se preocupar em salvar a sua pele, em livrar a si mesmo. Então, quando eles viram que isso ia acontecer, foi um desespero total. Diante da dificuldade do problema, eles procuraram se esconder nos mais diferentes lugares. Esconderam-se em cisternas, em túmulos, em penhascos, em todo lugar que poderia servir de esconderijo. E alguns chegaram até a passar o Jordão, dizendo, do outro lado nós estaremos mais protegidos. E aí foram a Gade e chegaram a Gileade e deixaram tudo para trás, deixaram pessoas, deixaram família. Na hora do desespero, as pessoas esquecem tudo. É aquela velha expressão, salve-se quem puder. Se não puder, vai, fica por aí. O importante é salvar a vida. Quer dizer, essa coisa do cuidado, essa coisa da maneira da gente se portar, desse comportamento, muitos perdem isso quando a situação se torna desesperadora. Então eles queriam estar longe daquilo, longe desse perigo, longe dessa situação, longe para salvar mesmo a sua pele. Amados, algumas vezes a situação das pessoas é exatamente assim. A gente tem um problema, uma dificuldade, uma coisa que nos atormenta,
que nos incomoda, que mexe com a gente. E a gente sabe que a gente tem que enfrentar aquilo. Temos que enfrentar aquela dificuldade, enfrentar aquele problema. E ele diz assim: é inevitável que eu enfrente esse problema, mais cedo ou mais tarde, eu vou ter que lidar com essa situação. Ainda que a gente procure o máximo evitar e dizer assim, não vamos ver se a gente consegue evitar que chegue esse dia, que chegue essa hora, mas você sabe que mais cedo ou mais tarde vai ter que enfrentar aquilo. Vai ter que passar por aquela situação. E sabe que o inimigo é mais forte e o tempo se esgota. As pessoas cobram posições da nossa parte. E aí você diz assim: eu não sei sequer o que é que eu posso fazer. Não sei como lidar com isso, como enfrentar isso, como vou superar isso. A limitação humana, irmãos, é assim. Não sabemos como lidar, às vezes, com os problemas. E só mesmo a graça e a misericórdia de Deus, só mesmo a orientação do Espírito Santo, para nos dar aquele esclarecimento, aquele discernimento. É como dizia Lutero quando falava do Salmo 119, e no verso 125, que diz que o Senhor dá entendimento, e ele ora, e ele diz assim: Senhor, me dá entendimento acima da letra, eu quero discernimento da tua vontade, eu quero entender a tua vontade, eu quero ir além da letra, eu preciso ir além. Não meramente no que está escrito, mas qual é a tua vontade e o que é que tu pretendes fazer e o que tu queres mostrar por meio dessa situação. Angústia, irmãos, é estreiteza, é grande aflição que traz essas angústias. Ansiedade acompanhada de opressão, de tristeza, traz angústia sobre a nossa vida. Para Davi, que passou situações extremamente difíceis, angústia foi o que ele chamou no Salmo 23, quando ele disse assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. E quando ele fala do vale da sombra da morte, ele está falando das lutas terríveis que a vida propicia ao ser humano, à pessoa, a ele, a nós. A vida traz essas dificuldades. Angústia para Abraão foi ter que ir lá no monte com o propósito de sacrificar o seu filho Isaque, o filho da promessa. Uma história que ele não sabia como ia terminar. Como é que vai terminar isso? E ele vai ao monte e ele dá os passos que devem ser dados, mas ele espera a intervenção de Deus. Abraão é o homem da fé, é o pai da fé, é aquele que creu contra a lógica e creu contra toda a possibilidade de compreensão. Fé é isso, é acreditar, é crer que nós estamos nas mãos de Deus e que se nós somos filhos de Deus, Ele vai abençoar. E a gente diz assim: não sei como, eu não entendo como isso pode acontecer ou pode se resolver, mas fé é confiar que o Deus que nós cremos, Ele vai agir, Ele vai fazer. Por isso que quando Isaque pergunta para ele, como é que vai ser? Cadê? Não estou vendo o cordeiro. E a gente cantou uma canção que fala de palavras hebraicas, e ele disse para Isaque: Jeová Jireh, Deus vai prover. Porque o nosso Deus
é o Deus da provisão. É o Deus que nos vê nas nossas dificuldades e faltas e carências, e Ele vem e Ele provê aquilo que é preciso. A igreja acredita nisso. A igreja precisa acreditar nisso. O nosso Deus é um Deus que intervém. Não é um Deus que está à nossa disposição, para sempre que a gente dizer assim, faz assado. Não é um Deus que a gente comanda, senão Deus não é Deus. Deus é soberano. E falar da soberania de Deus, como Calvino falava, a essência da teologia de Calvino era a soberania de Deus. Falar que Ele é soberano é que a vontade dEle está acima da nossa vontade. Que Ele age da maneira que Ele quer agir. Ele é um Deus que age, mas Ele é um Deus que intervém. É um Deus que se faz presente na nossa vida. É um Deus que está presente na igreja. É um Deus que está presente na sua e na minha vida. É um Deus que está aí. Não vai agir como eu quero. Mas a minha oração, o meu pedido e a minha fé, e quando eu creio, então Deus, Ele age. Ele vem ao encontro das nossas necessidades, porque Ele quer o melhor para o seu povo, e Ele quer o melhor para a sua igreja, ainda que a gente passe situações como essas que nós estamos encontrando aqui no texto. Talvez a gente esteja passando exatamente isso que Jonatas está passando. A gente pode ter uma ideia pelo texto como Jonas se sentia. Sua situação era extremamente difícil, complicada. Ele se encontrava num aperto tremendo. É aquela situação que você diz assim, eu estou contra a parede, não tem mais para onde recuar. Não tem mais para onde ir. Vai voltando, chega um ponto de aqui não dá mais. Não tem saída. E devido a essa situação tensa e difícil, Jonatas decidiu sondar as forças do inimigo, e ele fez isso, inclusive, sem o conhecimento de seu pai. Ele não deu conhecimento ao seu pai. O texto diz assim, o pai dele não sabia o que ele estava fazendo. Eu imagino que Jonatas disse assim, não vou falar para o meu pai, porque certamente o pai, diante daquela ousadia do filho, diz assim, meu filho está indo para um suicídio. Está indo enfrentar uma situação que não tem jeito. Então o pai ia dizer assim, não quero que meu filho passe por isso. Eu não quero que ele enfrente essa situação. Qualquer pai iria dizer uma palavra dessa. Não. Então se é para ir, vou eu, você fica. Então Jonatas disse assim, não vou comunicar o que eu vou fazer ao meu pai. Não foi assim uma ação planejada, foi algo assim espontâneo. Ele estava motivado a fazer alguma coisa. Isso é uma coisa muito importante, irmãos. A gente, diante dessas situações, diante desses apertos, diante das dificuldades, a gente não se render, a gente dizer assim, eu sei que há uma solução. Há um jeito de sair disso, há uma maneira que eu não estou vendo. Mas eu espero que Deus me mostre qual é essa maneira. Qual foi o segredo de Jonatas para superar essa sua própria angústia e tentar resolver a situação? Na verdade, o segredo dele começa com essa sua disposição. Eu não vou ficar aqui esperando o mundo acabar. Eu vou me levantar. Ele conversa com seu escudeiro, né? Vou me levantar e vamos agir. E vamos fazer alguma coisa. Então veja que ele, quando ele fala isso para o seu escudeiro, claro que ele também está descrente quanto a isso. Mas daí ele vai dizer assim, olha, o Senhor nos chama.
o Senhor nos chama à batalha. Ele foi dominado por uma concepção, por uma ideia, por algo que veio ao seu coração e à sua mente, de que Deus estava chamando para enfrentar aquela situação, enfrentar aquela batalha. Então ele disse assim ao seu escudeiro: olha, o Senhor nos ajudará. Ele há de nos ajudar. As pessoas estavam paralisadas, sem ação. Talvez, às vezes, esperando que algo de milagroso aconteça, sem se fazer nada. Mas Jonatas chamou a si a responsabilidade. Ele procurou um companheiro que ele pudesse compartilhar essa disposição. Disse: olha, vamos enfrentar isso. Fica difícil, às vezes, sozinho. Mas se alguém se juntar a nós, fica mais fácil. E se chega mais outro, e mais outro, vai ficando mais fácil. A primeira coisa que a gente tem que é sair dessa solidão, do silêncio. Sempre, a Bíblia nos orienta sempre assim: você está passando um problema muito difícil, compartilhe com alguém. Veja alguém que é seu amigo, que pode te ouvir, alguém com quem você possa abrir o seu coração e fale o que você está enfrentando, o que você está passando. Compartilhe com essa pessoa. E Deus pode usar essa pessoa para dar uma palavra. E essa palavra dessa pessoa é como a palavra de um anjo. É uma palavra que vem da parte de Deus. É dizendo alguma coisa que a gente diz assim: eu não pensei nisso. Quando John Mackay, um missionário presbiteriano, foi convidado para dirigir a Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, em Nova York, Nova Jersey, ele disse: eu não vou fazer isso porque isso não é trabalho de missionário. Eu sou missionário. Missionário é no campo, fazendo tá com trabalho de evangelização. Não posso assumir essa função, porque não é o meu lance. E um pastor disse assim para ele: você já pensou que uma universidade é também um campo missionário? É um lugar que Deus pode te usar para abençoar a vida de muitas pessoas? Ele disse: eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca pensei numa universidade como um lugar desse. E ele aceitou o convite e ficou lá durante 23 anos e mudou a história daquela instituição. Às vezes Deus usa pessoas que a gente às vezes fica esperando descer uma voz do céu para nos falar, mas Deus está querendo usar aquela pessoa que está ali pertinho de você, do seu lado. Aquela pessoa ser a voz de Deus dizendo: faz assim, desanima não. Age dessa forma. Não precisa vir voz do céu. Não precisa o céu se abrir para... Não, Deus usa pessoas. Deus pode usar o texto, a palavra. Tem tanta coisa à nossa disposição hoje. Você pode ligar o rádio e naquela hora e ouvir uma palavra que seja ou na internet, ou nas mídias, ou em algum lugar. Deus fala. O nosso Deus é um Deus que falou e que continua falando. Ele não se cala. Ele continua usando esse e aquele para falar. É o Deus da palavra. É o Deus da ação.
É o Deus que vem ao encontro das nossas necessidades. Jonatas compartilhou com esse seu amigo essa disposição. Disse: eu estou pensando em fazer isso. Chega de ficar esperando. A música que moveu o pessoal nos anos de 64 para frente, né? Era uma música que tem o título assim: para não dizer que eu não falei de flores. E essa música diz assim: olha, quem sabe faz a hora, não fique esperando, vamos ver o que vai acontecer. Aí a música empurrava o pessoal: vem, vamos embora. Lá nos meus 20 anos a gente ficava escutando essa música, né? Isso mesmo. Tem hora que Deus diz assim: age. E Jonatas disse assim: chega de ficar esperando essa guarnição dos filisteus. Ele começou a acreditar que o Senhor estava enviando ele para essa ação. Evidentemente, amados, que toda decisão tem as suas consequências. Ficar parado também é uma decisão. Eu tomei a decisão de não fazer nada. Eu tomei a decisão de ficar parado. É a decisão de ficar ali paralisado. Mas é uma decisão. Mas a gente vai dar conta disso também, dessa decisão que a gente chama talvez de indecisão. Mas Jonatas não agiu assim. Ele sentiu assim: Deus está me mandando fazer isso, e ele atendeu. E ele foi. Saul ficou dentro da tenda, esperando um milagre. Mas Jonatas acreditou que Deus poderia dar a vitória, e ele foi à luta. E ele saiu do seu lugar e ele caminhou. E aí ele vai dizer assim: olha, Deus vai nos ajudar. É outro ponto que a gente encontra aqui nesse verso 6. Deus vai nos ajudar porque Deus não conhece impedimentos. Impedimentos, você traduz isso assim: Deus não conhece dificuldades. Deus não conhece obstáculos. Então o Deus que nós servimos é assim. Essa é a segunda lição da noite. Esse é o Deus para o qual nós estamos aqui nessa noite reunidos. Ele não quer que a gente venha agir impensadamente, de ações inconsequentes. A atitude de Jonas de encontro dos filisteus não foi irresponsável. Ele tinha um motivo. E qual era o motivo? Para Deus não há impedimentos. Nós é que somos cheios de impedimentos. Nós é que colocamos dificuldades. Nós enfrentamos problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamento familiar, temores encobertos, tantas e tantas coisas. Mas devemos aprender que a palavra impossível não tem nesse dicionário de Deus. Então, não tem como traduzir isso. Para Deus não há impossíveis. E aí ele termina dizendo assim: olha, porque Deus é assim, por escudeiro dele, finalzinho do versículo 6. Tanto faz ele livrar com muitos ou com poucos. A confiança de Jonatas. Deus tanto livra com muitos ou com poucos. Ou seja, agora na confiança, ele já não está preocupado mais com números. Os soldados eram quantos? 600. O dos filisteus eram quantos? O texto não diz, mas aquele texto nós lemos, mas diz assim: era como a areia do mar, ou seja, eram muitos, milhares.
Eles atacariam, talvez, numa diferença de 30-1, 40-1, sei lá. Matematicamente, aquilo estava perdido. Mas mesmo assim, ele tomou a iniciativa. E aí Jonas acertou na sua decisão. Ele agiu e Deus concedeu uma das maiores vitórias que o povo de Israel já teve. Ali não houve vitória como essa, que o texto, a gente lendo das consequências, ele vai desenvolver, vai mostrar daí para frente. Ele creu e Deus o abençoou com a quantidade de homens que ele tinha. Irmãos, nós devemos nos lembrar de que o Império Romano, a imensidão do Império Romano, foi evangelizado, começou a ser evangelizado por 12 homens, 12 apóstolos. Nações pagãs foram alcançadas por esses missionários solitários que saíram e se espalharam pelo mundo afora e saíram pregando. A África foi alcançada por um homem chamado Davi Livingstone, grande missionário inglês que disse assim: o meu lugar é na África e eu vou para a África e eu vou evangelizar, eu vou alcançar esse povo. E ele andou a África toda a pé, andou assim, ele fez uma cruz na África. É um homem que ajudou a fazer o mapa da África, descobriu rios, coisas que não se conhecia, foi fazendo a geografia, além do trabalho missionário. Homens solitários. Hudson Taylor alcançou o interior da China. Calley alcançou a Madeira, a Ilha da Madeira, e depois alcançou o Brasil. Denominações começaram com uma meia dúzia de membros, uma meia dúzia de pessoas, com pouca gente. Mas o nosso Deus é o Deus que trabalha com muitos ou com poucos. O que é que ele vai olhar? É a nossa disposição. É a nossa coragem de dizer assim: vamos lá, vamos fazer isso e vamos vencer, porque Deus está com a gente. Mas tem quantos? Não importa quantos, não fica olhando o número. São quantos que tem para fazer isso? Não importa. Esses poucos de hoje, com a graça e a bênção de Deus, serão muitos amanhã. Aqueles 12 que saíram de Jerusalém foram se multiplicando. As igrejas vão se multiplicando, porque pessoas vão pregando, pessoas vão falando, pessoas vão dizendo, pessoas vão se espalhando. Paulo diz assim, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, ele diz: olha, não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Não foi chamado muitos. Os recursos divinos foram colocados à disposição de Jonatas para livrar Israel. E aí então ele foi fazendo a obra. E aí o texto diz que Deus mandou um terremoto tremendo e trouxe pânico no arraial dos inimigos. Capítulo 14 vai contar isso, lá pelo versículo 15. Deus fez a terra tremer. Ele guerreou com Israel contra aquele povo e a vitória foi decretada. Ele quer fazer isso na nossa vida. Terremotos, coisas que a gente nem espera. Como transformar a derrota em vitória? A palavra nos ensina. Deus nos chama para batalhar. Enfrente sua luta, meu amado. Enfrente sua batalha. Não desanime.
não fique prostrado, não entre em depressão, mas haja. E essa palavra não é para a igreja, é para todos, é para mim também, é para o pastor. Ontem eu estava vendo um vídeo falando de muitos pastores entrando em depressão, não é membro da igreja entrando, pastores entrando em depressão, não suportando a luta, não suportando a batalha, não suportando os problemas, pastores entrando em depressão, pastores até dando cabo da própria vida. Essa palavra é também para nós. Enfrente suas lutas, enfrente suas batalhas, porque nós servimos a um Deus que está aí, presente. E diz assim: vai, porque eu sou contigo, eu estou do seu lado. Você serve a um Deus que não conhece impedimentos, não tem dificuldades nem obstáculos para Ele. Ele vai te livrar dos problemas, com muitos ou com poucos, mas a vitória virá. O Deus de Jonatas é o nosso Deus. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então, a lição que foi para Jonatas é a lição que vem para cada um de nós. Nessa noite, somos chamados a enfrentar essas nossas lutas, essas nossas dificuldades, porque para o nosso Deus não há impedimento algum. E Ele não olha a quantidade dos nossos obstáculos ou dos nossos problemas. Ele há de nos livrar e Ele há de nos abençoar. Que Ele nos abençoe, irmãos. Amém.